noite. Boa noite a todos, gente. Boa noite, Leia, tá bem? Obrigada por estar participando da live, tá? Muito boa noite, Tati. Que bom, muito bom ter vocês aqui, gente. Essa live é uma coisinha diferente, né? Evani, Nica, boa noite. Vou até acenar para vocês aqui, gente. Essa live, gente, é uma live assim um pouquinho diferente, né? Eu resolvi fazer essa live porque eu falei assim, hoje eu não vou convidar outras pessoas, não. Eu vou um bate-papo, né? Porque eu falei assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Graças a Deus, minha página do Instagram tá chegando, a cada dia que passa, chega uma pessoa diferente, e a cada pessoa que chega, a gente fica muito feliz com o feedback, porque as pessoas estão gostando do meu trabalho, gostando do que eu tô postando. Samanta, boa noite. Aí gostando das coisas que eu tô postando, né? Então, eu falei assim, eu vou contar, né, um pouquinho da minha história para as pessoas me conhecerem melhor, né? Vocês me conhecerem melhor, né? Aí, contar toda a minha trajetória até aqui, né? Acho que muita gente já conhece, como boa noite, Gabriela. As pessoas já me conhecem, né? Mas muita gente que está chegando agora ainda não sabe da minha história. Então, eu vou começar bem do início mesmo, viu? Boa noite, né? Eu sou Lúcia, né? A Zuzu, e sou, assim, de uma família pequena, né? Sou a caçula, né? De 3 irmãs, né? Sou eu, a Nega e a Marília, né? Sou casada com o Cláudio. A gente tem 2 filhos, o Jorge e o Luiz Miguel. E eu sou técnica em laboratório. Eu trabalho no laboratório, que hoje, antes era Centro de Saúde, né? Hoje ele se encontra no PSF3, daqui de Resende Costa. Então já tem um tempinho que eu trabalho nessa área, gosto muito também, né? Já trabalhei no hospital também, tanto na enfermagem quanto nessa área, e agora estou no Centro de Saúde, né? Trabalhando lá com o César e com a Débora. E aí, como que isso tudo aconteceu, né? Como que começou essa novidade toda? A minha necessidade, né, de organização, o encontro meu com a organização começou pela necessidade. Eu nunca, assim, até as pessoas às vezes se surpreendem, né? Eu nunca fui uma pessoa organizada. Eu vivia muito na correria, comecei a trabalhar muito nova, então assim, sempre trabalhei fora, adoro, né, estudar, e tudo na correria. Eu não tinha assim um planejamento das coisas, não tinha uma rotina. Às vezes eu deixava as coisas assim tudo para a última hora, né? E aquilo me estressava porque quando você deixa as coisas para a última hora, às vezes até você consegue fazer, mas não consegue fazer, né, com tranquilidade, com perfeição. Então, isso me deixava muito frustrada. Eu tentava dar conta, tentava organizar tudo. Na minha época de estudo, né, de escola, como comecei a trabalhar muito cedo, e aqui, né, a maioria das pessoas, né, inicia um trabalho tecendo, então a gente tecia para ajudar nos estudos, ajudar em casa também. Então eu sempre ia acumulando, né, atividade, escola e as coisas de casa, né? E aquilo tudo ia só, né, me preenchendo, e a minha mente ia ficando, né, cheia de coisas. Então eu tinha amigas assim que às vezes até me chamavam atenção, né? A Natalina sempre falava comigo: Lúcia, você é muito desorganizada, toda vez eu tenho que te emprestar caderno, né? Então, assim, eu nunca tava no tema certo. Então, aí eu tinha que me esforçar mais, né? Para conseguir acompanhar, né? Os meus amigos. Então, depois que eu casei, as coisas complicaram um pouquinho.
porque aí eu já tinha uma casa para cuidar, né? Então, assim, as coisas começaram a acumular mais, foi chegando os filhos, então, e eu vivia naquela, como que eu posso falar? Naquele ciclo, né? Eu vou deixar tudo para me fazer no final de semana. Aí chegava no final de semana, eu começava com aquele gás, né? Vou fazer tudo. Quando chegava à tarde, né? Eu tinha feito muita coisa, mas quando eu olhava, eu não tinha dado conta de quase nada. Então aquilo era frustrante, era estressante, né? Graças a Deus que eu tenho minha sogra que sempre me ajudou. Se não fosse ela, eu acho que ia ser impossível conciliar, né? Trabalho com casa e filhos. Mas ela sempre me ajudou nessa parte. Mas eu sempre senti essa necessidade. Falei, gente, eu tenho que aprender. Né? Não é possível, porque tem muitas pessoas que já têm o dom, já nascem, né, organizadas. Mas eu falo assim, gente, não é possível, tem que existir uma forma de eu aprender a planejar melhor, a me organizar. Então eu comecei em busca disso. Comecei a pesquisar, né, no YouTube, internet, tudo assim que eu vi, comecei a ler sobre organização. E tudo que eu achava interessante, eu procurava. Aí no YouTube, assim, eu consegui muitas coisas. Por exemplo, tem um canal da Rafaela, o Organize Sem Frescuras. Não sei se vocês conhecem. Um canal muito bom, me ajudou muito. Né? Ela também teve que ir atrás, né, da organização e depois fez da organização, né, o meio de vida dela. Então é uma história muito parecida que eu até me inspirei nela. Então eu sempre ia tentando fazer as coisas, ia aprendendo. Quando foi até que eu descobri o curso de organização. Eu falei assim, uai, gente, mas tem curso ensinando a pessoa a organizar? Aí o curso era do método Reorganize, né? Formava personal organizer. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, né, nesse nome. Aí eu peguei e falei assim, não, vou fazer o curso. Né? Vou batalhar, vou trabalhar para poder fazer esse curso. Eu quero aprender a organizar. Até então, para organizar minhas coisas, a minha casa, para eu poder ter uma vida mais tranquila, entendeu? Poder saber as coisas, onde estava tudo. Vou organizar minha casa. Só que, assim, o curso era pago, né? Então, assim, às vezes eu não fiquei com medo, né, de fazer o curso, mas aí o Cláudio me deu o curso de presente, né? Ele falou assim, Lúcia, eu vou te dar o curso de presente. Aí ele foi e me deu. Aí eu comecei a fazer, foi um presentão, né, na minha vida. Kátia, tudo bem? Edi, foi um presentão na minha vida, né? Eu comecei a fazer o curso e, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu descobri um mundo novo, né? Tudo que eu aprendi no curso, eu começava a colocar em prática em casa. Claro que tudo você tem que adaptar, não dá para fazer tudo do jeito, né, que ela ensinou. Tudo teria que ser, eu começava a adaptar de acordo com a minha realidade, né? Aí comecei a estudar e cada coisa que eu aprendia, eu tentava fazer, às vezes não dava certo, e aquilo eu dormia nervosa, mas eu não desistia. E comecei a contar isso, né, para meus amigos, a minha família começou a acompanhar isso, né, a minha sogra começou a ver a diferença, né, nas coisas, quando eu fazia as coisas, né. Aí ela falava assim, você está tendo princípio, meio e fim nas coisas que você está fazendo. Isso você nunca teve. Então, uma observação muito importante que ela fez para mim na época, né? Aquilo me incentivou. Aí cada vez mais eu tentava, né? E sempre compartilhando com meus amigos e tudo. Então, eu comecei a receber muito apoio. Quando foi em 2017, eu me certifiquei como personal organizer. Terminei o curso, né? Aí eu falei assim, agora eu sou uma personal organizer da minha casa. E só, o que aconteceu? Aquilo foi tão grande, a transformação que eu estava passando, estava acontecendo de forma tão assim, intensa, que para mim eu tinha que dividir com as pessoas. Então eu comecei, né, a dividir com todo mundo, a começar. Eu passei a fazer laboratórios. Então eu vi uma amiga, deixa eu organizar seu guarda-roupa.
a minha família, minhas irmãs, minha sobrinha. Deixa eu organizar seu guarda-roupa. Eu não podia ver uma pessoa que eu queria organizar. Então, aquilo para mim foi um aprendizado muito grande, porque eram realidades diferentes da minha. Cada coisa, cada armário que eu arrumava, né, cada gaveta. Então, uma coisa nova eu ia aprendendo. E aquilo, assim, sempre conversando, falando sobre a organização e meus amigos sempre me incentivando, minha família, né, minhas irmãs, todo mundo sempre me incentivando. Né? Foi até então que o pessoal lá do posto, meus amigos, tudo falou assim, Lúcia, por que você não cria uma página no Instagram e começa a divulgar? Porque isso é uma profissão. Né? Aí foi o que eu fiz. Comecei a divulgar no Instagram e assim, aos poucos, né? Às vezes eu mostrava uma organização que eu tinha feito e falava sobre o trabalho de personal organizer, né? Aí na rua eu encontrava com as pessoas, né? Aí as meninas, Zuzu, o que você está aprontando? O que é isso de personal organizer? O que você está inventando agora? Aí eu explicava, foi um curso que eu fiz e que foi um curso muito bom, então assim que eu estava querendo, né, iniciar o trabalho de personal organizer. Então assim, ainda estava em fase de laboratório ainda, né, ainda não tinha pegado nenhum trabalho, né, mas que a cada dia que passava eu estava aprendendo mais. Então aí aquilo me incentivava, as pessoas comentavam, né, aí as pessoas começaram a me seguir, cada dia chegava uma pessoa nova, né, um comentário, uma sugestão. Então, assim, foi muito interessante essa trajetória toda, né? Eu criei um grupo de WhatsApp, né, de 10 pessoas, e a gente tem esse grupo até hoje, né, o grupo arrumado ou organizado, né, onde a gente divide, faz uma troca, né, dessa experiência. Aí uma também queria ser organizada, mas com certeza pode ser sim uma. Aí comecei, né, a dividir com esse grupo, com meus amigos, no Instagram. Então, cada coisa nova que eu aprendia, aí tinha que dividir. Ia fazer laboratório e tudo. Foi quando surgiu o primeiro cliente. Né? O primeiro cliente a gente nunca esquece, né? Como a gente fala, os clientes começaram a surgir. A Jane me ligou, né? Tanto que na época não foi pelo Instagram que ela ficou sabendo. Alguém comentou com ela, né, do meu trabalho de personal organizer, né? Aí a Jane do Rubinho me ligou e falou assim, Zuzu, o que você está aprontando com esse novo trabalho? Aí eu expliquei para ela, né, que eu estava iniciando, começando um processo de organização e eu fazia organização de closet, armário, guarda-roupa, né? Ela falou assim, então, eu queria que você viesse aqui na minha casa organizar. Gente, quando ela falou isso, ainda bem que eu estava sentada, né? Porque você sempre quer começar a trabalhar, mas quando surge, então você fica, ai meu Deus, será que eu estou preparada? Será que vai dar certo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou enfrentar, vou fazer essa organização, sim. Marquei com ela, a gente marcou no final de semana, né? A gente fez toda, né, a análise, ela falou o que eu queria, que ela queria que eu organizasse, né? E eu fui. O Gustavo, tudo bem? A Edi falou, eu já não tenho esse problema. Organização é meu foco. Tem pessoas, Edi, que tem, né, esse dom de organização. Aí eu fui, né, na casa da Jane para poder realizar o meu trabalho. A gente organizou um closet de casal, né, e um closet de solteiro da filha dela. Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi meu primeiro trabalho profissional. Eu tive quando eu tive esse contato, aí que eu percebi, gente, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser personal organizer. Porque eu percebi que não era só eu chegar ali, dobrar tudo, colocar no lugar, cabide. Não, esse trabalho envolve mais coisas, né? Envolve você criar um sistema de organização, envolve você conhecer os desejos da pessoa que te contratou, né? O que ela precisa, qual que é a necessidade dela, como que você vai atendê-la, né? E qual que é a melhor forma que você vai apresentar essa organização. Então, assim, eu tive muita ajuda nesse primeiro trabalho, porque eles foram muito pacientes comigo, porque
às vezes você planeja um certo tempo para realizar e às vezes, como foi primeiro você trabalha, então assim, tudo era novo, tudo foi uma experiência para mim. Então, assim, eles tiveram muita paciência e, e foi muito interessante. Eu acho que eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Assim, eu acho que eu ganhei mais, né, nesse processo, porque eu pude sentir, né, o que uma personal organizer faz, como que é esse contato, né, o respeito que a gente tem que ter com o cliente, com a pessoa que te contratou, porque eles estão abrindo a porta, né, as portas da casa deles pra gente, né? Então, assim, o cuidado com tudo que você vai mexer, né? Você conhecer as peças, o que é interessante para o cliente. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, é assim, e a partir daí ela me ajudou, começou a divulgar meu trabalho também, né? Ela, a Carissa também adorou quando eu fiz a organização no closet dela. Então, assim, para mim foi muito gratificante. E a partir daí começaram a surgir, né? Outros, outros clientes, né? E o César me contratou também, né? Fiz um trabalho de organização na casa dele. Depois a Débora, né? Que trabalha comigo também, confiou, né? No meu trabalho, né? Primeiro o César com a Thaisa e a Jane, depois a Débora também confiou no meu trabalho, tanto que eu fiz a organização do closet dela quando ela era solteira, agora né, já casou e tudo. Eu voltei para fazer a organização do armário, né, do guarda-roupa deles, do casal, né, dela e do César. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante, essa confiança, né, nessa mudança, né, de vida deles, né. Então, eles me chamaram para fazer esse processo. Não foi muito interessante. Então, a cada cliente, a cada pessoa que entra em contato com você, você aprende uma coisa diferente, né? A cada pessoa assim que às vezes observa alguma coisa que você posta e faz um comentário, isso te deixa mais, você fica mais incentivada a realizar. Então, a partir daí, eu não parei. Eu comecei a estudar, né? Fiz mais especialização, né? Cada organização que eu fazia, eu fazia, não, gente, eu quero organizar mais, eu quero aprender mais para levar mais qualidade no meu trabalho para as pessoas. Então eu fiz outras especializações, eu me especializei em organização de mudança, né, organização baby. Então assim, tudo para atender melhor, né? Então assim, um mundo muito novo que eu fui aprendendo. Depois, né, que eu fiz a especialização em mudança, né, uma cliente me chamou, né, a Adriana, né, a Drica, me chamou porque ela tava de mudança, né, tava mudando para cá e queria organizar, né, a casa dela, a mudança, todos os seus pertences. Então, assim, foi uma forma de eu aprender mais ainda, porque o acervo, né, era maior, então assim, a gente teve que ter um pouco mais de tempo, então eu comecei a aprender mais a calcular tempo, né, o que seria necessário para atender cada cliente em cada situação, né, então assim, foi muito, muito, muito interessante, né. Claro, gente, que esses clientes que eu tô mencionando, que eu tô falando o nome deles aqui, tem mais pessoas também, né, mas todos assim, me autorizaram, né, a falar que eles me contrataram, né, e participaram, né, desse processo, dessa minha trajetória toda no Personal Organizer. E o que aconteceu? Com essa caminhada, eu ainda voltei a fazer os laboratórios, continuei organizando e o Instagram foi crescendo, né? Aí os amigos, assim, o incentivo dos amigos continuou, as pessoas, né, encontravam comigo, Zuzu, tô adorando. Não... E assim, é muito bom se encontrar com uma pessoa, ela te fazer uma sugestão, né, ela te dá uma opinião, e isso, assim, só engrandece, só te incentiva a crescer mais e mais, né? Então, assim, chegou um momento que as pessoas já falavam assim,
A Zuzu é personal organizer, a organizer, né? Tem amigos lá no serviço que me chamam de organizer. Então, assim, vai criando um vínculo com as pessoas e isso é muito gostoso. Falar de organização, né? Assim, é muito interessante. Então, quando eu falei assim, eu vou trabalhar nessa área, aí o que aconteceu? Surgiu os dois impasses, né? É, porque eu sou técnica em laboratório e estava querendo trabalhar com personal organizer. Então, assim, as duas paixões, né? Eu falei assim, eu vou ter que ir conciliando as duas. Então, hoje eu trabalho, né, como técnica em laboratório, de análise, né, no centro de saúde e finais de semana, no horário à tarde também, aí eu trabalho como personal organizer. Né? Além, né, de ter o Instagram aqui, de estar postando conteúdo, de estar fazendo as lives também, que, assim, a gente fica nervosa para poder falar, mas é um presente. A cada live que eu faço, a cada convidado que vem aqui e disponibiliza aquele tempo para poder contar a sua história e a gente falar de assuntos interessantes, assim, então me faz crescer mais, né? Porque acho que todo mundo me conhece, sabe que eu sou muito tímida. Então, assim, me deixa assim mais à vontade. É como se eu estivesse numa sala assim batendo papo com vocês. Então assim é muito interessante esse trabalho, esse trabalho que eu estou fazendo também no Instagram, de postar conteúdos, de dar dicas do que eu estou aprendendo. Então assim eu fico muito feliz, né? Então assim comecei a me inspirar também, né, como personal organizer, em outras pessoas. Eu falei assim, vou começar nessa profissão, vou empreender como personal organizer, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, Suzu, mas você vai empreender em quem, assim, aonde você arrumou isso? Em quem que você se inspira para poder, né, inventar esse trabalho, né? Aí eu peguei e pensei, gente, mas o trabalho, a forma de uma pessoa ser empreendedora, se você for ver aqui em Resende Costa, não falta gente para eu poder me inspirar, né? Assim, as mulheres aqui, empreendedoras, como que estão cada dia mais crescendo, montando, né? Organizando o seu empreendimento. Então, às vezes eu fico admirada com o trabalho das pessoas, né? Que são muitas coisas, assim, que muita gente empreendendo, né? Então eu me inspiro nesses trabalhos, eu me inspiro em vários, eu não posso nem citar o nome, que são muitas, né? Tem a Keila, né? Tem a Adriana com a maquiagem, tem as pessoas que trabalham na área de maquiagem, né? Que nessa pandemia ajudou muito a gente, né? Porque a gente se fechou, então assim, as lives, a união que foi, né, desse setor de maquiagem, de todas as meninas, a cada dia trazendo uma coisa diferente para incentivar mais a gente, pra gente ficar assim, né, mais animada, né? Então foi muito interessante. Isso aí em todos os setores, né? Tem a amiga Carmen, que também é maquiadora. Então, assim, as meninas que trabalham como influencer, né? Aqui na cidade. Então, é uma forma da gente se inspirar também, né? As meninas que trabalham no setor de alimentação, né? Assim, os doces, os bolos. Então, gente, não falta gente para a gente poder se inspirar aqui em Resende Costa, né? Eu acho que seria até interessante um dia a gente fazer, né? Uma live convidando, uma boa ideia, gente, que eu tive agora, convidando, né, essas mulheres para falar como organizar o seu empreendimento, como que tudo aconteceu, né? Então, assim, eu me inspiro muito em cada uma, né? Então, assim, foi todo, né, esse processo. Aí surge, né, agora eu já estou atuando como personal organizer, né? E eu falei assim, eu tinha que trazer essa história para as meninas contar, né, como que tudo aconteceu, para elas conhecerem mais, né? E assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, gente, pode fazer. E assim, e se inspirarem também, do jeito que eu me inspiro em todas as pessoas aqui de Costa, né, as mulheres. Porque é interessante que às vezes você fala assim, ai gente, me inspirei naquele profissional lá que
que passa na televisão, né? Naquele profissional de São Paulo. Claro, tem muitos profissionais bons. Mas, assim, é muito bom a gente se inspirar também numa pessoa que está do lado da gente, que você conhece, né? Que você viu o passo a passo do trabalho dela. Então, isso aí é muito interessante. Faz parte, essas pessoas fazem parte, né? Da minha história, né? Então, assim, é uma convivência muito boa. Então, esse trabalho de personal organizer me fez conhecer esse lado também de empreender, né? Que eu estou tentando, né, entrar nisso, me inspirando, né, nas pessoas aqui e também dividindo, né, com as donas de casa, né, esse mundo da organização, né? É muito bom você poder chegar em casa, olhar as coisas assim, saber onde estão as coisas, né? Então, assim, a organização, ela não precisa ser uma coisa assim padronizada. Não quando eu falo de organização, eu não falo assim de uma casa de revista, né? Tudo ali, os quadros, tudo limpinho, tudo. Porque assim, toda casa assim tem vida. Então as coisas precisam de uma hora para outra estarem fora do lugar, né? Mas assim, quando você cria um sistema de organização, você faz um planejamento e você define os locais para onde cada coisa deve ficar, você tem um tempo rapidinho, você coloca tudo no lugar. Então esse é o segredo, isso que eu aprendi com o personal organizer, né? Às vezes a pessoa fala assim, Zuzu, você é muito organizadinha, sua casa deve ser impecável, que não sei. Não é, né? Não é impecável, porque eu tenho 2 filhos, né? E eu também, às vezes, coloco as coisas fora de ordem e tudo, mas depois do curso, depois que eu comecei a conviver com esse processo, eu criei sistemas que eu consigo voltar as coisas para o lugar, né? Aquele negócio de você pensar numa roupa e você saber onde que você vai encontrar, né? Você definir. É o que eu, quando a gente fazia o curso, a Priscila Saboia falava muito disso, uma casinha para cada coisa. Então, eu sempre trouxe isso. E é questão de hábito. Claro que não foi do dia para a noite que eu falei assim, agora sou organizada. Não, e tive, assim, tenho ainda muitos tropeços, né? Porque é uma caminhada, é passo a passo, né? A cada dia você aprende uma coisa nova, a cada dia você tenta colocar em prática, né? E eu sempre tento compartilhar com vocês, né? Então, por isso que eu sempre trago nas lives aqui várias pessoas para falar do processo, né, que a gente de organização, sempre voltando tudo para a organização. Quando a gente estava falando na organização de inverno, que é o tema que eu venho falando nessas lives, aí várias pessoas vieram aqui, né, a Samanta com a Keila, o Elimar, né, o arquiteto que me convidou, né, para estar na live onde ele apresentou o closet dele. Então ele apresentou a forma dele organizar, né, como que ele criou o processo de organização, né, dentro do closet dele, como que atende. Então, a cada coisa nova que eu trago aqui, eu acho assim que eu cresço muito com isso e o retorno, né, o feedback que vocês estão me dando tá me ajudando muito, porque vocês estão gostando, né, desse processo, tá aprendendo, tá compartilhando também muita coisa. E isso é muito interessante, né? A gente é uma troca. Eu costumo falar que essa profissão é uma troca. E essa caminhada, né, de personal organizer, essa transição que eu venho fazendo, esse passo a passo, a cada dia, né, chega uma pessoa nova me ajudando, me orientando, né, que quando a gente começou, né, eu criei o Instagram, né, aí todo mundo Zuzu, Zuzu, porque o meu apelido sempre foi Zuzu, né, a Deia que me colocou esse apelido na época de escola, então todo mundo me chamava de Zuzu. Então eu falei assim, não, vou criar a página do Instagram como Zuzu. Né? Aí meu amigo, né, o Alan, que trabalhou comigo no laboratório também, falou assim, eu vou fazer uma logo para você. Aí criou uma logo para mim, aí, ela tá até aqui sempre todas as lives, ó, eu coloco, né? Porque a Zuzu Organizer, e assim, sempre me apoiou muito, né?
É assim, até eu falo que o processo de estágio no laboratório tem um período que sempre tem um estagiário trabalhando com a gente. Então, assim, sempre quando tem um estagiário, eu sempre comento com a minha amiga que é uma forma de aprendizado. Porque eu acho que eles mais ensinam a gente do que a gente ensina eles. Então, em todas as formas, né, eles trazem o conhecimento que eles têm, né, pra gente, e isso é uma troca muito boa. Então, ali, nossa, várias pessoas já passaram, e cada pessoa que passa, passa uma transformação pra gente, né, não só dentro da área, né, de laboratório, mas na área administrativa, em todas as áreas a gente aprende muito, né, então é muito importante essa troca. Então, a Alan fez a logo para mim, as meninas sempre me incentivando, né? Isso, né, é um processo. Eu criei as camisas. Não sei se vocês sempre vê, assim, toda live eu tô com uma camisa diferente, né? Aí eu sempre gosto de postar, né? Essa aqui até foi a da Ouzi DMR que fez pra mim, a Daniane, que fez pra mim com muito carinho. Então, assim, é uma prática do dia a dia. Eu estou descobrindo, né, esse processo e dividindo, né, tudo isso com vocês, né. Claro que é uma correria, né, eu tenho que montar as lives e tudo. Aí eu conto sempre com a ajuda, porque, né, eu não tinha conhecimento nenhum de Instagram, não sabia mexer. Então, assim, eu tipo que montei uma equipe. Falei assim, vou montar uma equipe. O Jorge, meu menino, é o editor, né? O Cláudio sempre me auxilia na montagem dos cenários, aqui tudo, né? Aí as minhas amigas vão me ajudando na parte de divulgação, né? E assim, as outras amigas também participando das lives. Então, assim, é uma troca, né? Uma grande troca, um aprendizado muito grande. Né? Agora também a Rafaela está me ajudando na área de marketing, porque ela está atuando nessa área, e me ajudando na área de marketing, de divulgação, então, da, do meu trabalho. Então, a cada dia, né, os meus clientes também, que eu acho que o boca a boca ajuda muito, né? Aí os meus clientes me ajudando. E o processo de organização, quando você vai na casa do cliente, né? Claro, assim, quando você faz o processo, que você termina, aí a amizade continua, né? Então você sempre está entrando em contato, né? Querendo saber como que tá. Então, às vezes, sempre eles me ligam também. Então, é muito gratificante mesmo, gente, o trabalho de personal organizer. Nossa, eu falei muito, né? Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa sobre a minha história, alguma coisa que eu não tenha falado? Alguém que eu não tenha citado, vocês me desculpam, porque são. Nossa, é um mundo de pessoas me ajudando. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar só uma aguinha aqui, só um minutinho. Tomei uma aguinha aqui que eu acho que eu falei demais, né? E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem colocar as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui se alguém. E eu só tenho a agradecer, gente, a participação, né, de vocês nesse meu trabalho. Tem uma pergunta aqui, que essa pergunta foi feita no direct para mim, né? Porque teve uma vez que eu lancei uma enquete perguntando se as pessoas conheciam um trabalho de personal organizer. Né? Então, o que faz, né, um personal organizer? Acho que deu 50%, né, que conhecia já o trabalho. O personal organizer, ele é um profissional de organização. Né? Quando e ele vai atuar, né, de acordo com a necessidade da pessoa. Às vezes, o que acontece? Muita gente fala assim, Zuzu, eu sou doida para você ir lá em casa organizar, mas eu não tenho, assim, ainda um guarda-roupa com espaço suficiente para você poder colocar todas as minhas coisas. Então, assim, eu não te chamei por causa disso, né? Aí a gente fala, não,
Mas aí que você tem que me chamar mesmo, porque o processo de organização é adequar as coisas que você tem ao seu espaço, né? Isso é que é importante, ao espaço que você tem no momento. Então, sempre assim, quando você for organizar suas coisas, uma dica que eu dou, não espera, né? Tá tudo assim, de acordo com o que você sonha, né? Vamos sonhar com algo mais, mas aproveitar o que a gente tem, né? Então a organização, ela pode ser feita no ambiente que você tem. Você pode adequar as coisas, né, que você tem e montar esse espaço, deixar as coisas do seu jeito, criando formas, criando um sistema, definindo uma casinha para cada coisa, né? É onde você vai voltar as coisas para o lugar. Algo que a gente falou nessas lives anteriores que a gente conversou, eu conversei muito com a Samantha sobre isso, é sobre o desapego, né? Essa vibe que atualmente tem estado agora, das pessoas se desapegarem das coisas, ter um olhar diferente para as coisas, né? Desapegar não seria jogar fora, mas fazer trocas, vender, né? E hoje em dia a gente está vendo que os brechós estão crescendo muito, né? Inclusive tem essa cliente minha, a Adriana, que com a mudança a gente organizou tudo, né? Ela fez um desapego muito grande e ela tá, inclusive ela me falou que vai fazer um brechó, né? Com as coisas que ela desapegou, né? Então assim, ela tem muita peça interessante, então ela vai fazer esse processo. Então, você vê como que isso, né, a organização traz, faz o ciclo, né? As pessoas agora não pensam mais em descartar as coisas, né? É o reaproveitamento, a reutilizar, né? Um olhar diferente para as coisas. Então, a gente que é profissional da organização, a gente sempre olha muito isso, né? A área mais, que eu atuo mais até o momento é a organização de closet, armários e guarda-roupa, né? A gente trabalha também com organização de mudanças, né? Organização de cozinhas, mas a minha especialização é closet, armário e guarda-roupa, por enquanto, né? Estou estudando muito para poder aumentar mais, né? Mas com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas, né, começaram, o trabalho começou a diminuir porque ficava difícil, né, a gente poder ir na casa das pessoas, né, por causa do processo da pandemia, né? Então, assim, esse processo dificultou, né, essa fase de organização. Mas aí, que eu fiz? Eu tô me organizando, né, para colocar em prática algo que eu já estudei e que eu voltei a rever agora, porque eu acho que o período é interessante, que é o trabalho, né, de consultoria online. Então, eu queria que vocês me acompanhassem nos stories, no feed, que eu vou estar falando sobre esse processo e sobre essa proposta, né? O que é a consultoria online, né? Como que isso acontece, eu vou estar apresentando isso para vocês, tá? Então, assim, vocês aguardem, vão acompanhando, né? Pra gente poder ter mais, aí vou ter mais novidades durante a semana, nessas 2 semanas, pra gente poder lançar esse projeto novo, que vai atender, né, as pessoas que falam, Zuzu, eu quero, né, organizar, mas eu quero que você me ensine como que eu faço esse processo, né? Eu mesmo quero aprender a organizar minhas coisas. Eu mesmo quero definir o local onde eu vou colocar cada coisa, porque assim eu vou conseguir manter, né? Então, assim, eu acho que vai ser um projeto muito interessante e vai ser muito interessante vocês irem acompanhando e a gente vai conversando sobre isso nesse projeto, tá? Bom, gente, essa é a minha história. Então, assim, é uma história que a cada dia vai ter mais coisas a acrescentar, mais pessoas participando. E eu só tenho, né, a agradecer todas as pessoas que vêm me acompanhando. Inclusive, nessa caminhada de personal organizer,
eu encontrei, né, outros profissionais, porque eu descobri, né, que essa profissão, ela nasceu nos Estados Unidos, já tem um tempinho, e agora ela tá, assim, bem forte no Brasil, né, aqui em Resende Costa também, em Minas e aqui em Resende Costa também. Aí, assim, nessa caminhada eu encontrei outros profissionais, né? Encontrei a Ana Paula, né? Que é especialista em organização baby, lá de São Paulo, mas o marido dela a família do marido dela é daqui, né? Então isso foi, assim, um achado muito importante, eu sempre falo nela. A Gabriela, né? De São João del Rei, que tem pouco tempo que eu descobri que ela era personal organizer também, e a gente vem fazendo os projetos junto. A gente já fez várias lives junto também. Tá sendo uma troca muito interessante, né? Assim, uma visão, né, de profissionais. A gente compartilha muita coisa boa. Então, assim, e ela tem me ajudado muito também nesse processo. Então, é uma troca muito interessante, né? Assim, todas as lives, ela participa. A Gabriela é uma gracinha. Então, assim, a gente só vai aumentando, né? O número de pessoas que nos incentivam, que estão do nosso lado. E assim, e às vezes também pessoas que chegam perto da gente e falam assim, não, Sussu, isso não tá certo, isso que você está fazendo não é desse jeito. Então, assim, às vezes a crítica também, uma crítica construtiva, é importante para você rever, né, o que você está fazendo, se você está fazendo alguma coisa de errado. Mas assim, eu procuro sempre levar para a organização a ética que eu tenho como técnica em laboratório, como técnica em enfermagem, porque muda a forma de você trabalhar, mas a humanização, o processo de humanização é o mesmo. Então, assim, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, assim como, né, na área da saúde, né, hoje em dia a gente está vendo como que está sendo importante, né, esse respeito, essa troca, né? Então, assim, eu sempre trago para a organização essas coisas positivas que eu vejo na saúde, que eu aprendi, né? Nesse tempo todo que eu trabalho na área da saúde. E levo, né, para a área de saúde todas as coisas que eu aprendi na organização, né? Porque facilita muito o ambiente organizado, você planejar tarefas, criar rotinas no emprego. Então, isso aí ajuda demais, né? Então, eu acho que eu já falei muito, né, gente? Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem também, gente, depois mandar perguntas para mim, pode mandar que aí eu vou respondendo de acordo com o que vocês podem mandar no direct que eu respondo, tá? Que às vezes vocês não querem fazer a pergunta aqui, mas podem fazer no direct. Muita gente fala assim, ô Suzu, mas eu queria saber como que você faz a organização, né? Como que é feita? Aí a gente responde o seguinte, a organização ela não é padronizada. Não tem uma. Eu vou te falar assim, eu vou fazer isso, 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 isso. Por quê? A organização ela é única para cada pessoa. Porque cada cliente, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma necessidade. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer um trabalho que se torne prático, né, para a pessoa e funcional, né, de acordo com a necessidade dela. Então, cada pessoa vai ter uma demanda, né, vai solicitar uma coisa. Então, por isso que é um processo muito individual. Então, não tem como a gente padronizar, né, com cada pessoa a gente aprende uma coisa nova. Então, assim, tá muito bom fazer esses posts aqui na página do Instagram. E se vocês tiverem mais pessoas que vocês conhecem, convidem eles para participar, para conhecer, né, a minha página. E vocês também, gente, pode mandar para mim sugestões, né? O que vocês estão achando? Se vocês acham que eu tenho que mudar alguma coisa. Então, assim, para mim é muito importante.
vai me ajudar, né, a crescer mais e trazer mais coisas interessantes aqui para vocês, tá? E sim, o tempo aqui tá acabando. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, eu só tenho assim a agradecer vocês ficarem aqui ouvindo a minha história, né, conhecendo mais, porque eu acho importante dividir isso com vocês, né, porque a cada dia mais e mais pessoas estão conhecendo meu trabalho e então, eu tô tendo um feedback muito bom. Então, assim, eu falei assim, eu vou contar a minha história para as pessoas conhecerem como tudo começou, né? Então, assim, eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês aqui, o tempo que vocês tiraram para me ouvir, né? E eu tô à disposição, tá bom? O que vocês quiserem me falar, podem mandar no direct, que eu vou estar respondendo com o maior carinho. O que eu não souber, eu vou procurar, né? Vou pesquisar, vou consultar e vou procurar saber, tá? Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo, né? E, assim, eu só tenho que agradecer mesmo, né? Que meu trabalho está aumentando, está crescendo cada dia mais, por causa de vocês, por causa da participação, do incentivo, do apoio, e a gente não faz as coisas sozinha, né? E assim, me inspiro, né, em todos os profissionais aqui de Resende Costa, cada pessoa atuando de uma forma, né? Então, assim, é muito gostoso ver isso. Então, e cada um, o apoio que cada um dá para o outro, isso também é muito interessante, né? A gente vê isso nos profissionais aqui. Então, cada um incentiva o outro, né? Divulga o outro. Então, é uma rede, né? Uma corrente muito boa, né? Inclusive, tem uma pessoa assim que sempre me incentivou, sempre que fez estágio lá comigo, né? E que é uma empreendedora e que está sempre me acompanhando, me incentivando, né? A Maísa, ela trabalha com kombucha, né? Então, assim, o trabalho dela é muito interessante e essa ideia, né, que eu tive aqui de chamar outras empreendedoras para falar como se organizaram para realizar seu empreendimento é uma boa ideia, viu? O que vocês acham? Manda um ok aqui se vocês acham interessante eu trazer aqui na live essas pessoas, né? Várias outras pessoas que eu comentei aqui que trabalham, que são empreendedoras, que estão aí mostrando formas diferentes, né? De empreender, como elas se organizam, como que tudo começou. Vocês acham interessante trazer essas pessoas aqui? Dá um joinha aí pra mim, que aí eu vou trazer sim, tá? Mais uma vez, gente, muito obrigada, tá? E vou terminar a live, porque senão, né, se vocês deixarem, eu sou tímida, mas eu falo muito, né? Eu vou falando, vou falando, vou falando. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Boa noite para vocês, tá? E semana que vem a gente tem uma outra live também, tá? Vocês não percam. E não percam as novidades aí da consultoria online que eu vou estar trazendo para vocês durante essas 2 semanas, tá bom? Um abraço muito grande, tá? Um abraço forte. Muito obrigado mesmo, tá? Tchau, gente. Obrigadão, viu?